Deus, amém, irmão? Vamos começar, vamos dar início a mais uma escola bíblica. Dá só um pouco de som, Davi. Senhor Deus, Pai poderoso e santo, justo e verdadeiro, Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar na tua casa, na tua presença, de estar diante de ti, Senhor. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos, repreendendo, meu Senhor Deus, todo mal, toda seta, toda ação do inimigo, toda investida, Senhor, do adversário de nossas almas. Nos colocamos na tua dispensação nessa manhã de domingo, hoje, dia 28 de junho de 2026. Hoje, a última aula do trimestre, do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, fala conosco, nos instrui, nos capacita, Pai, a fazer tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Oh, glória. O hino da Capistrã de número 378. Louvado seja o nome de Jesus. 378 da Capistrã. Eu não tenho aqui, não tenho nada eu sei. 378. Pode soltar, glória a Deus. Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor, seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quando se é seguir as pisadas do Mestre na bendita glória a Deus, aleluia. Ainda mais perto de um que me guia quando o maligno me vem enganar, glória, e me sustenta na grande porfia. Devo por isso seu nome exaltar, doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Aleluia. Doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita cruz, sigo seus passos. Oh, glória. Misericórdia, amor e mansidão, qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo a Santa Sião. Doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita glória a Deus. Tu és bendito, Senhor. Quero seguir as pisadas do Mestre, sempre acima desejo galgar, para Sião e por fé eu avisto, onde pra sempre eu vou descansar. Doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, oh, glória, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, levar
610 da Afro Cristã, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, bendito é o nosso Deus para sempre. 610, as pisadas do mestre, nós devemos seguir, né? 610 é fé e a vitória. Bem pequenininho esse louvor aqui, quero ver. Alguém conhece isso aqui? Só tem uma estrofe. Eu me lembrei daquele que só é amém, amém, amém. Pode soltar lá. Veio aí. Aleluia. Oh, glória. E saiu sem saber para onde ia. É uma verdade prática dessa nossa lição de hoje. Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Amém? Louvado seja o Senhor. Poder sentar, louvado seja o nome de Jesus. Bom dia, chamado igreja. Vamos responder a lição número 12. E vou correr aqui para a gente fazer hoje a lição 13 e a 9 para a gente fechar a revistinha. Lembrando que até hoje é prático para quem for colocar o nome lá, botar o nome lá no pedido, que amanhã eu vou estar fechando esse pedido, amém? Lição da semana passada, a lição de número 12, responda a primeira pergunta com o Cooperador Francisco. O que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Olha só, né? Resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Na segunda pergunta para o Imperador Elisângela, somente quem pode transformar o ser humano? Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Só Deus, né? Só Deus pode. E ainda tem uma ressalva: Deus só faz a gente deixar. Porque se a gente não quiser, Deus não faz nada, né? Mas somente Deus pode fazer, porque Deus não pega a pulso, né? Deus não muda ninguém a pulso, não vai. Terceira pergunta, diaconisa Josiane, por que Esaú perdeu a sua bênção? Do maneiro de Isaac perdeu a sua bênção porque a transformou num prato de ensopado. Olha só, pelo prato de ensopado, né? É porque ele era incrédulo, né? Primeiro, a incredulidade faz a gente não receber as promessas de Deus. E segundo, porque ele trocou pelo prato ensopado, né? Ele trocou aquilo que seria uma dádiva da parte de Deus por um prato ensopado. Última pergunta aqui, Davi Henrique. É a quarta. A quarta, né? Pastora,
Depois do encontro de Esaú, do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade? E qual o significado do seu nome? Amém? Quarta pergunta. Da última, né? Não. Da lição 12. Você está em qual? Você está na terra? Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, significa abrigo, e estabelece sua casa lá. Olha só, né? O nome da cidade Sucote significa abrigo, né? Última pergunta, Davi. Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse, ele cumpriu de imediato? Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa do seu pai, não sabendo que cumprir, mas ele não cumpriu a determinação divina e instalou-se em tempo. O porquê foi a desobediência, né? Se ele tivesse obedecido, e assim, se ele tivesse realmente honrado a palavra, porque qual foi a palavra que Jacó disse? Se o Senhor me livrar, me der pão para comer, eu de tudo te darei o dízimo, o Senhor será meu Deus, né? Este lugar que eu estou ouvindo será a casa do Senhor. Ele promete não sair de perto, mas quando ele está com a bênção na mão, é como muitos crentes fazem, quando está com a bênção na mão, perna para quem que pega, são poucos que querem realmente compromisso com Deus. Eu vejo aqui na congregação, o cara está desempregado, aí, não, Deus sabe que a minha prioridade é Ele, que Ele é meu Deus, é meu tudo, aí Deus abre a porta, o cara não vê mais a cara da pessoa, porque quando tem tempo é no shopping, é no mundo, sempre inventa uma semana, sempre uma desculpa para estar longe de Deus. Por quê? Porque não está cumprindo o que prometeu com os lábios. Eu vejo um monte assim, né? Infelizmente, né? A gente fala, pode parecer que o pastor está sendo chato, não, mas é a realidade hoje das pessoas. São poucas aquelas que de fato e de verdade honram que saem dos lábios, né? Irmãos, vamos lá para. Eu tenho duas lições para terminar. Eu vou adiantar aqui hoje bem ligeiro. A gente vai lá para a lição 13, depois a gente vai para a 9 para encerrar a revista, amém? A lição 13, o legado. Coisa boa é quando uma igreja, um povo, uma família, um pai deixa legado para os seus filhos, deixa legado para aquela comunidade. Isso é muito importante. Na segunda-feira, para estudar em casa, o legado da obediência de Abraão, né? Abraão deixou como exemplo para nós que obedecer é melhor. Na terça, o legado da confiança nas promessas, né? Abraão deixou, né? E a gente tem hoje isso como um legado, que confiar nas promessas de Deus vale a pena. Terceiro, na quarta-feira, você estudar em casa, o legado da entrega total. Vale a pena se entregar às coisas que pertencem a Deus, abrir mão desse mundo de pecado, desse mundo de ilusão. Na quinta-feira, o legado espiritual de Isaac, né? A gente herda esse legado também. Na sexta, o legado da perseverança nas promessas. E no sábado, para você estudar em casa, o legado da transformação de Jacó. Então, a gente tem tudo isso nas Sagradas Escrituras, sabendo que em Deus a gente, se obedecer, a gente vence, confiando nas promessas, a gente chega lá. A gente tem que se entregar de forma total, né? E por aí vai. Vamos lá, a palavra-chave de hoje, dessa nossa lição, a última lição, ainda bem que é pouquinho aqui, aí dá para terminar e concluir hoje. A última lição, o tema a palavra-chave é reconciliação, né? Nem todo mundo quer se reconciliar com Deus. Eu assim, sabe, eu fico chateado. Hoje eu abri quando eu abro esse Instagram, eu tinha o X, eu tirei o X, que aquele Elon Musk é muito endemoniado, aquele homem. Eu não gosto muito não. Ele é de direita, mas sei lá, algumas coisas dele é diabólica. Eu fiquei até meio assim, um pé atrás, eu tenho até no grupo da igreja, não sei se vocês viram, aquele ambiente onde a Michelle Bolsonaro está passando uma mensagem. Eu não estou aqui querendo ser leviano, pelo amor de Deus,
Eu sei que ela trabalha com livro, negócio assim, aquela mão chifrada, ela tem um significado espiritual, mas vamos reconsiderar que ali seja só por causa das libras. Aí tem a estrela, né, de 5 pontas lá de Israel, vamos considerar que seja só por causa de Israel. Mas você olha em volta do ambiente, na parede da casa dela tem um quadro com 2 páginas do livro de São Cipriano. Pelo amor de Deus, isso é bruxaria. Só não vai. Peraí, você é crente, minha filha. Você disse que serve a Deus e na parede da tua casa tem 2 páginas de um livro de bruxaria. Tu está segurando na mão uma caneta, fazendo uma menção que aquela caneta é para assinar pacto. Olha só, porque eles sabem do que estão fazendo. Na mesa, naquela mesa que ela estava lá falando, tem um mapa do Brasil todo em vermelho apontando o inferno. Oxe! A roupa que ela está vestida tem uns sinais que é os ovos do espírito da serpente. Olha para aí, tudo coisa da maçonaria. E tem mais outro dizerzinho, o cálice que ela botou na mesa representando o Apocalipse. Espera aí, será que nós que é o otário? Ou essa mulher está dizendo, eu sigo o capeta e vocês não estão nem aí se ligando que eu sigo? Para pensar. Não se trata de questão de lado A, lado B. A gente defende o que é certo, mas ela está dando um tapa na nossa cara, com satanismo explícito ali, e dizendo que serve a Deus. E se eu for para a Bíblia, o que é que Deus fala em Ezequiel? Cava na parede, meu filho, para ver o que é que esses povos estão fazendo. Bruxaria. Bruxaria. Aí você imagina, mas pastor, o senhor vai falar de política? Não, mas vamos lá. O vídeo dela foi atacando o enviado e dizendo que o enviado não apoiasse o Ciro Gomes. Eu até concordo, o Ciro Gomes não presta. Mas a mesma mulher que disse que não apoiava o Ciro Gomes porque ofendeu o marido dela, estava dando um beijo no Alexandre de Moraes que mandou o filho dela, o marido dela para a cadeia. Então, qual é o pior? Declarar um apoio político para ver se o cara consegue vencer de um aliado que você não é muito afinado com ele, mas ele domina o voto no Estado, ou você dá um beijinho no cara que está mandando seu marido para a cadeia. Então, aí, é forte, né? A gente está vivendo um tempo, irmão, que se você não observar, você vai ficar assim, né? Aí, mas pastor, por que você está falando isso? Porque, peraí, como é que eu reconheço que Deus é na minha vida e coloco todos esses sinais de forma maligna para afrontar o Deus que eu sigo? E cadê os pastores que não combatem isso? Que não chegam para dizer assim? Hoje as pessoas não querem reconciliação com Deus. Hoje elas não querem saber de arrependimento. Você fala com pessoas hoje que elas estão nem aí. Estou pecando, estou fazendo. Está difícil hoje, dentro da igreja, na família, na sociedade. Fica complicado. Eu tenho achado muito difícil você. É complicado. Mas vamos lá. A gente vai falar de 3 coisas hoje. Primeiro, mostrar o legado da fé de Abraão. Segundo, explicar o legado de Isaac. E terceiro, conhecer a escolha e o legado da fé de Jacó. Primeiro ponto aqui, a palavra aqui que a gente, Hebreus 11, do verso 8 ao 12 e do 17 ao 21. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia imutável que está na praia do mar. E pela fé
ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado? Sim, aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque, será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Aleluia. Primeiro ponto aqui, o legado de Abraão. O alcance do legado de fé de Abraão, a herança de fé de Abraão não se limitou a Isaque e a igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão, Mateus 1. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são os filhos de Abraão, Gálatas 3, verso 7. A fé incondicional. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. A resposta ao chamado de Deus, Abraão recebeu o chamado divino, aleluia, quando se encontrava em Harã. A caminho de Canaã, ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou sua promessa a ele e seus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor, né? O legado dele, né? Ele deixou um legado, né? Tem alguma pergunta aqui, gente, a respeito dessa parte? A lição 13 é um resumo bem pequeno de tudo que a gente passou no trimestre, né? A sinopse desse tópico é: Abraão deixou um legado de fé para Israel e a igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Uma coisa é certa, olha, tudo que Deus prometeu para nós é necessário que a gente tenha fé para poder alcançar. Veja só, eu cheguei aqui agora de manhã, fui ali instigado com o conselho do irmão para a questão de equipamento de trabalho de segurança. O irmão está certo, tiver de razão. Aí quando eu entro aqui no recinto, eu estou orando a Deus para Deus me dar dele para comprar tinta para botar aqui em cima. Mas qual foi a palavra que o Senhor usou a boca do Francisco? Pastor, não é melhor a gente pegar um caminho por aqui não? Aí a telha é cara, mas esse piso que a gente está pisando não era caro também? E a gente está pisando nele agora por causa de quê? Não foi por causa da fé? E não foi o mesmo povo? Então eu entendo Deus dizendo assim: filho, você está quebrando a cabeça com algo que você está para frente, para trás, olha sua saúde. Veja que eu já usei alguém para dizer que você não tem condição de estar subindo, deitado nem descendo. Resolva logo isso. Ah, mas faça pela fé, né? Então a fé vai fazer a gente alcançar coisas que a gente não alcançaria. Ah, dá 15 mil, para mim seria inviável para mim sozinho. Mas pela fé, se a gente fizer como fez com esse piso, todo mundo suporta o peso e a gente vence. Então talvez na resposta de Deus, não é Deus dizendo assim: acredite que eu sou o mesmo Deus que está com você até agora, para você resolver isso de uma vez por todas.
para não ficar se limitando a coisas que eu posso lhe dar se você acreditar e tiver fé. Isso é em todas as áreas, seja de uma maneira, seja de outra, a gente pela fé conquista. Tem hora que aos nossos olhos a gente vai enxergar como impossível, mas o nosso Deus é o Deus impossível. É o Deus que move montanhas, é o Deus que abre portas que não tem, é o Deus que faz o que nós não podemos fazer. Então a fé é essencial para a gente alcançar as promessas. Talvez você está aí, projeto, uma coisa, é pela fé. É pela fé. Né? Vamos lá. Segundo ponto, o legado de Isaac. O que significa o nome Isaac? O nome Isaac significa riso. Olha só. Ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos os que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento à promessa divina. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperavam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. Né? Vai ter um momento na nossa vida que a gente vai ter que rir, querendo ou não, porque as promessas vão se cumprir. Você imagina Sara com 90 anos, irmão. Olha como uma mulher hoje de 90 anos, para você ver a estrutura física de uma pessoa dessa. E ela estava com um bebê no colo. Alguém olhava para dizer assim: é seu netinho, seu bisneto, seu tataraneto. Não, meu filho. Deus me deu. O Deus que me prometeu cumpriu. Então, onde ela chegava com o menino, as pessoas querendo ou não tinham que ir. Deus, como foi isso aqui? Como é que é essa história aí? Conta direito. Olha, essa história começa assim: meu marido tinha 75 anos e eu 65. E ele conheceu o Deus de Israel. Esse Deus me chamou. E quantas pessoas ela não contou essa história? E a pessoa parou e disse assim: me apresenta esse Deus, que eu também preciso de um milagre, eu preciso de uma mudança. E é essa a virtude, o legado de fé que Isaac deixou para nós, né? Olha que coisa linda, né? O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal do legado, da alegria, da esperança produzidas pela fé. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares, invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou e em fé e foi abençoado em tudo que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai, confiando na provisão divina. O legado de Isaac é uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. 3. Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou no momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. O texto bíblico mostra que Isaac, em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Gênesis 26, verso 63. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Olha só, eu não posso assim citar não para não estar expondo ninguém, mas você já parou para pensar que tem coisas que você pediu e não chegou ainda,
E tem pessoas que até conseguiu coisas que você está pedindo a Deus, mas conseguiu de forma apressada. Você já viu que essas pessoas que foram de forma apressada estão quebrando a cara? Que aparentemente parecia que elas estavam arrebentando com tudo, né? E parece que o céu se abriu e Deus olhou e mirou naquela pessoa, mas a precipitação de não esperar o tempo de Deus, de não esperar a confirmação de Deus, de agir por conta própria, custou muito caro para essas pessoas. Seja nos relacionamentos, seja em decisões de trabalho, seja em decisões da vida pessoal. E aí, você olhando para isso agora, você acha que Deus estava lhe preservando ou está? Ou Deus estava lhe desprezando? Olhando para pessoas que tomaram decisões que não foram de acordo com Deus, mas com suas emoções e quebraram a cara, você agora parando assim, você não respira, não diz assim: Deus, obrigado. Obrigado por não ter me deixado entrar nessa mesma linha. E por eu ter tido um pouquinho de paciência, ainda estou continuando esperando no Senhor. Eu sei que às vezes a circunstância pode até fazer a gente querer desanimar, mas esperar o tempo de Deus é a melhor resposta. Uma hora Deus esbarra conosco, né? Aquela situação que Ele quer para a nossa vida, e vem de uma forma tão natural que não causa dor nenhuma. Tem gente se precipitando e quebrando a cara dentro da igreja, e depois que está com o pepino na mão, Deus não vai resolver pepino de ninguém não, viu? Você pode ir para a Bíblia. Quem foi que foi deitar com H? Foi Abraão? Não foi ele? Na hora de resolver o problema, Deus resolveu o problema para ele ou disse que ele resolvesse? Deus disse o que? Abraão, vai lá, consegue ser feito. Tem gente errando e depois querendo que Deus vai consertar o que a pessoa fez de errado. Deus não vai não. A pessoa, se não for por conta própria, ela vai continuar sofrendo. Isso tem uma coisa que eu aprendi no cristianismo, irmão, é que a gente não tem unção de gato, a gente só vive uma vez só. E se a gente errar, as consequências são grandes. Você passar uma vida de apego, de sofrimento, de luta, de tanta coisa por causa de uma posição errada que você não tomou em relação a Deus, uma decisão, uma atitude, né? E você ir para um lugar que não era para ir por conta de teimosia, por conta de não dar ouvido à voz de Deus. Tem muita gente sofrendo assim. A sinopse desse tópico: Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé, esperança para os judeus e os gentios. Tem alguma pergunta? Eu já terminando. Hoje vai ser ligeiro, viu? O terceiro legado é o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos, e eram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros, mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo. Aceite e ame sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é o resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor, e sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Arrependimento muda destinos. Isso é forte, meu irmão. Olha só, Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais, em Peniel, quando regressaram. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a convenção sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. A bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado, restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósitos específicos. Primeiro, revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas,
Embora como nós, eles fossem imperfeitos, Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filha dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulher de Canaã, o que não tinha a aprovação de Deus. Porém, vimos que na vida de Jacó, que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Deus assim também Deus deseja o nosso bem, e ainda que nos aproximemos ou experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênção na caminhada com Deus. Às vezes, irmãos, a maneira de Deus trabalhar com o cristão, porque Deus chama pelo amor, e tem gente que não ouve, passa 10 anos, 20 anos na igreja e não muda nada. Aí o que é que Deus faz? Deus pega aquelas lutas que a pessoa plantou durante a sua vida, a sua desobediência, e através daquela luta Deus ensina a pessoa a chegar perto dele. Mas o dia de hoje, até nisso, tem crente que não está enxergando Deus, nem na adversidade. As pessoas estão tão frias. Eu vendo um vídeo, rapaz, se aquilo ali for verdade e o sinal da besta tiver a ver com aquilo ali, meu irmão, não tem volta mais não. Porque no vídeo está falando que essa questão das vacinas, de mudar o DNA da pessoa, de mudar não sei o que, ela provoca dentro da pessoa uma reação da pessoa não ter mais sensibilidade de ter arrependimento. Uma das marcas seria essa, de mudar a pessoa por dentro. E se você parar para olhar, eu não estou aqui demonizando nada não, a gente tem que ficar olhando e analisando. Mas olha, irmão, quantas pessoas tem aí que por mais que você fale, que você mostre, que você diga que aquilo está errado, elas são irreconciliáveis com Deus. E uma das coisas que Paulo falou nos últimos dias é que os homens seriam irreconciliáveis. E se essa genética aí que está sendo mudada for esses demônios usando por debaixo dos panos para, através das vacinas, fazer a pessoa se tornar uma pessoa que não queira reconciliação com Deus e que não tenha mais sensibilidade nenhuma. Olha para aí. Aí você diz assim, pastor, o senhor está pirando, hoje de manhã veio, o senhor bateu a cabeça. Meu irmão, se alguém puder me explicar o que é que um governo, independente de religião, do que quer que seja, por que é que um governo vai pegar um símbolo de vacina e levá-lo para um lugar onde os demônios são oferecidos, cultuados, para fazer aquele símbolo ser consagrado para aquela entidade? O que é que o Zé Botinha estava fazendo lá, adorando o Zé Pilintra? Se não tem algo maligno por trás, se não tem alguma coisa dentro dessas vacinas hoje que está mudando as pessoas, pare para pensar direitinho. Será que nós estamos vivendo um tempo e o mundo está se tornando um lugar sombrio? O mundo está se tornando um lugar sombrio. E a Bíblia diz o quê? Que o conhecimento matou Adão e Eva lá no Éden. E o conhecimento da nossa geração está nos matando. A gente ainda não sabe claramente qual é o sinal da besta de forma bem clara. Mas, meu irmão, do jeito que está se pintando aí, não é um chip na mão, na testa, é muito mais profundo do que isso, muito mais. Vai mexer com a fé, de forma direta e indireta do ser humano, vai colocar uma barreira definitiva entre Deus e o homem, de dentro para fora. Olha para aí. E nós estamos vivendo essa situação nessa geração. E a cada dia que passa, ela avança numa velocidade assim, que até parece que a gente está dentro de um filme de ficção. Não sei se você se sente assim, mas parece que a gente está dentro de um filme de ficção. Eu não duvido nada.
nada daqui a pouco criar uma situação que o homem possa voar. Só está faltando isso. E eu não duvido não, do jeito que a ciência tem avançado, não é forte. E tudo isso aponta para a volta. A tendência é cada vez mais a frieza bater. Pode ver, tem filhos que você fala ao tempo. Olhe para dentro da sua casa. Os filhos se trancam lá no quarto. Quando parece que os pais viram o inimigo. Você olha assim, rapaz, que negócio é esse? É como se a gente não entrasse mais na sintonia deles de jeito nenhum. A gente parece que é um negócio estranho, é complicado, isso independente de quem seja. Esquece até da hora de comer. Oxe, irmão, eu nunca vi uma coisa dessa não, é complicado. Amém? Ó, Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaac. Finalizando aqui, conclusão, vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia do seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando Israel, Israel, ou aquele que luta com Deus, e seu nome foi dado ao estado de Israel. Assim Abraão e a sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e todas as famílias da terra. Para responder em casa, primeira pergunta, qual foi o alcance do legado de fé de Abraão? Segunda, que lição? Segunda, a lição de quem eram os descendentes do Messias. Terceiro, o que é fé? Quarto, qual o significado do nome Isaac? E a quinta pergunta, segunda lição, o que o arrependimento pode mudar. Amém? Concluímos, vamos para a lição 9, para a gente terminar a nossa revistinha. Na próxima semana começamos uma nova revista. Deus é bom, né? Deus nos deu graça para concluir. Deixa eu só. Aleluia, Jesus é bom demais. Lição 9, que é a que está pendente, né? Então a gente já leu a 13. Tem alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Você que está conosco aí pela internet, a gente encerra hoje o segundo trimestre de 2026. Encerramos aqui a lição 13 e a gente estava com a aula 9 pendente e vamos terminá-la hoje. A aula 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflitos, né? Esse tema é muito bom também, né? Vale a pena pararmos um pouco para... Às vezes você está dentro de uma família e está vivendo em conflito, com um irmão, com um pai, com alguém, né? E às vezes tem conflitos. Pastor, se você puder aproximar mais um pouco essa câmera, pegue com cuidado para não sair da... texto áureo, Gênesis 27, verso 23. Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aproxime mais, bota ela aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Mas na prática é assim? Nem toda a família o pai trata os filhos na mesma balança, né? É lógico que a gente, né? Obrigado. É lógico que a gente sabe que principalmente mãe e pai, mas mãe principalmente, a mãe tem um negócio nela que ela, por questão automática, eu penso que seja assim, ela dá preferência ao filho mais novo, ao filho mais problemático, porque ela sente dentro do coração dela que aquele filho precisa da ajuda dela mais. E às vezes despreza o que é bom, né? Despreza o que é bom, não porque ela está desprezando, é porque ela acha assim, esse meu filho já é bom, ele não vai deixar de ser nunca. E ela passa a dar toda a atenção para aquele filho que está com problema. Em tese,
Isso seria bom, mas na prática não é uma coisa boa de ser feita, porque passa dentro da cabeça do filho que está fazendo certo que o pai não reconhece o que ele faz, quando na verdade o pai e a mãe deveria chegar e dizer assim: filho, olha, eu quero que seus irmãos sigam o seu exemplo, e o seu irmão tem essa dificuldade, e eu quero a sua ajuda, eu quero a sua oração, eu quero também que você esteja do meu lado para a gente fazer seu irmão pegar esse mesmo caminho que você está pegando, essa mesma direção, essa mesma visão. Só que na prática não é. Na prática os pais eles trabalham com um agente de preferência. Então assim, se dentro da sua casa ou na sua vida você está tendo esse tipo de preferência, acabe com isso. A médio e longo prazo isso vai criar divisão dentro da sua família, e tem criado na família de muitos, de muitos, né? Se você for olhar aí, são conflitos e guerras que se geram dentro. Muitas das vezes aquele filho que está ali sendo injustiçado, ele não diz nada, mas dentro já está trabalhando o ressentimento, as coisas estão ali sendo impregnadas, o tempo vai passando e a pessoa vê que não é mudando nada, sempre a mesma forma, a mesma maneira, né? Então essa lição é muito boa. Vamos lá, a gente vai falar de 3 coisas nessa lição. Primeiro, a gente vai enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaac. Segundo, mostrar que Esaú fez pouco da sua primogenitura e a vendeu. E terceiro, expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. A mãe é forte, né? É forte isso aqui, né? Porque assim, ela não poderia fazer o certo. Porque eu penso assim, na minha visão, quem disse para ela que o Jacó iria ser o primeiro? Não foi Deus? Deus não disse: olha, o menor vai dominar sobre o maior. Então eu penso assim, bom, se Deus está dizendo que aquela situação vai ser daquela forma, eu não entendi porque é problema dele. Se na hora de abençoar o Isaac fosse abençoar o Esaú e Deus deixasse, problema de Deus, se vire, o Senhor falar, a palavra é sua, o Senhor que cumpra. Mas ela entrou para interferir em algo que Deus estava dizendo assim: isso é problema meu, não é seu. E ela entrou, ela induziu o filho a mentir, induziu o filho ao pecado, porque ela queria do jeito dela. Às vezes é conosco também, da mesma forma, né? Então vamos lá, durante a semana para você estudar em casa, a gente está na lição 9, viu? Na lição 9. Durante a semana, é uma verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos, devem tratá-los da mesma forma. Aí uma pergunta para vocês que são pais, né? Pelo menos eu tenho 3 aqui, né? Tem 4, né? Todos são pais, exceto aqui a irmã Elisânia, que só tem um, e a irmã Josiane, que não tem com quem dividir, né? Tá? Vocês estão isentas, né? Estão isentas do imposto. Mas quem tem mais de um? Né? A minha mãe já falou isso aí comigo, que o senhor está falando. E foi? Ela chegou para mim e disse: ó, meu filho, não se preocupe não, que eu gosto de você também, só que o seu irmão dá mais trabalho, por isso que a mãe dá mais lá. Atenção, aí assim, a gente tem que aprender a equilibrar as coisas. Mas lá em casa, no início, quando ele no caso era neto, eu percebi que meu pai ele tinha uma certa preferência. Preferência, isso é ruim. Porque teve um tempo que vivia tudinho lá em casa, né? Aí eu percebia quem era mais rejeitado e quem era mais amado por ele. Isso traz um mal terrível, porque cria dentro da pessoa uma rejeição. A pessoa vai se sentindo rejeitada. E não é certo, né? Não é certo, não tem como você negociar isso. Para você estudar na segunda-feira em casa, os irmãos devem viver em união. Tão bom você estar dentro de uma casa onde tem união. Imagina os irmãos em pé de briga, né? Eu vi casos aí, a mãe morre, aí é uma briga, uma terrível, o pai morre por causa de bem, de herança, de tudo. É divisão, é confusão. Agora mesmo, eu prefiro ficar assistindo um filme do que estar vendo negócio de jogo. Mas estava passando aí que agora a gente não assiste mais televisão, a gente fica no celular mesmo. A família foi comemorar, assistir o jogo junto, terminou numa quebradeira, no quebra-pau. Um saiu metendo cadeira, vocês viram esse vídeo aí, alguém viu? Deu uma briga, uma confusão do diabo que pense que
não sabe nem por onde começou, nem por onde terminou. Sei que as cadeiras ainda estão voando ainda. É a prova de que está lá no futebol. Né? A união entre eles, nem na hora de assistir uma partida de futebol para eles se alegrarem, não. A briga é desunião. Então, os irmãos devem viver unidos, Salmo 133, 1. Se eu tenho que ter união com meus irmãos de sangue, com de espírito da mesma forma. Não é diferente disso, né? Na terça-feira, para você estudar em casa, evite as dissensões. Evite. Está discutindo, vai estar porfiando, vai estar brigando para quê? O que é que você ganha com isso? Ah, porque eu vou ter razão. Irmão, às vezes é melhor não ter razão e ter paz. Adianta o quê? Ah, não, porque o certo sou eu, sim. Perder sua paz por causa de uma opinião, de uma coisa. Eu ouvi um sábio falar: meu filho, não discuta com um burro. Se passar por um burro e você vê a grama verde, o burro disser que é azul, diga que é azul e vá-se embora. Porque você só vai arrumar problema, né? Vai arrumar problema. Os que chamaram, eu não sei se eu vou saber falar essa parábola direitinho, mas estava uma discussão entre um burro, era um burro e um tigre, uma coisa assim. E passaram pela grama, aí o burro disse: a grama é azul. O tigre disse: você está vendo que não é azul, é verde. Não, é azul. E ficou aquela discussão. Aí alguém disse assim: para resolver o problema, chama o leão para ele dizer qual é essa grama, porque a gente não vai estar brigando aqui. E quando o leão chegou, aquela discussão toda, o leão disse: não, a grama é azul mesmo. Todo mundo ficou espantado e acabou-se a guerra, foi-se embora. E daqui a pouco chegou o tigre para do leão e disse: a grama é verde. Se meu filho vai adiantar o que? Discutir com um burro? Você vai discutir com um burro, só vai arrumar problema. É azul, deixa ele se embora. Você vai arrumar briga porque você está discutindo com uma pessoa que não quer enxergar a realidade. Então, evitar certas discussões desnecessárias. Você não tem sua convicção, a sua certeza, então não se abale por causa da opinião de quem não quer viver de acordo com a vontade de Deus. Você só vai trazer problema. Então é muito melhor a gente se afasta. Então evita as dissensões. Na quarta, a mãe induziu o filho a mentir. Olha só, irmão. Quantos tem pais assim, sabia? Pais, mães que induzem o filho a mentir. Rebeca induziu o Jacó a mentir. Diga que você é fulano. Se ela fez isso com uma coisa pequena, com coisa grande ela não faria. Aliás, era uma coisa grande, né? Porque mexeu com todo um legado, né? Mexeu com todo. Ela não poderia não ter questionado e porfiado com o marido. Então, olha, Isaac, quando eu estava com o menino no ventre, quando ele estava no meu ventre, eu fui porfiar com Deus e perguntar a Deus porque eu sentia tanta dor, sentia tanta coisa. E Deus disse que no meu ventre era diferente, eu tinha duas nações. E Deus disse que a nação menor dominaria a menor. Você cuidado do que você vai fazer, cuidado nas decisões que você vai tomar, porque a responsabilidade vai ficar nas suas costas. Eu tenho certeza que ele ia parar, mas ela agiu e criou uma consequência. A atitude de Rebeca afastou a família. A atitude dela afastou a família, separou os irmãos, porque a Bíblia é bem clara, em dizer que Rebeca amava Jacó e Esaú era amado por Isaac. Preferência. Não saiu do mesmo ventre, não foi o mesmo pai. Tu tem preferência por alguém, Maria? É forte, né? Na quinta-feira, os pais devem ser exemplos. Esse é o problema de muitos lugares. Os pais devem ser exemplos. Na sexta, princípio do Senhor para os pais. E no sábado, o valor do amor fraternal. Uma casa que está alicerçada na rocha, o diabo não consegue derrotar. O diabo não consegue vencer. Ele não consegue entrar. Vamos lá. A palavra-chave dessa nossa lição de hoje se chama conflito. Conhece alguma família em conflito aí?
Eita, meu Deus. E parece que tem dia e o capeta parece que amanhece com um chicote na mão, um chicotava nenhum e outro, e que vira conflito mesmo. Tem dias que já se acordam, né? Jacó, antes do seu encontro com Deus, Jacó tinha um caráter que precisava ser transformado. Jacó era oportunista, mentiroso, enganador, né? Confiava em sua esperteza em vez de buscar a Deus, ele se achava esperto. Agora, depois que Jacó se encontra com Deus, ele passa a ser verdadeiro, paciente, trabalhador e confia em Deus para abençoar e buscar a sua direção. Olha só, antes de Deus o homem tinha defeitos, mas depois que ele deixou Deus entrar na sua vida, esses defeitos dele foram todos restaurados. Deus mudou, forjou o caráter desse homem, de alguém que só vivia para si, aprendeu a viver de acordo com a vontade de Deus e viver uma vida para abençoar os outros. É possível que isso aconteça dentro da igreja? É o que Deus quer de nós? É. O problema é que nem todo mundo se rende à vontade de Deus. Nem todo mundo entra na congregação, escuta uma mensagem e diz assim: poxa, esse sou eu. Essa pessoa aqui sou eu que preciso de mudança. Eu não posso continuar dessa forma. Tem pessoas que se trancam. Você pode. Eu já testei aqui na congregação. Tem pessoas que você pode fazer o que for, elas já decidiram ser daquela forma. Elas já tomaram uma posição que elas são assim. E nada nem ninguém pode moldá-las ou mudar suas atitudes. Decidiram serem mentirosos, infiéis, serem mundanos. E você pode falar o que for, você pode usar o argumento que for, você pode. Porque eu entendo uma coisa: se eu sou cristão e eu decidi viver segundo essa regra de fé, a última palavra não é mais a minha, é o que a Bíblia fala. É como eu dei o exemplo aqui. Eu tive vontade de mandar a pessoa se danar, mas a Bíblia me manda fazer isso. A Bíblia diz que eu tenho que amar até que não merece. Vontade de dizer: ó, você vai se catar para lá, mas a Bíblia diz: fale bem, ore. Olha para ele. E é lógico que enquanto essa parte não estiver sarada dentro de mim, vai haver um conflito de meu ser, o João, com o que a palavra quer. Na hora que eu morrer para isso, esse conflito acaba, porque defunto não sente dor, defunto não tem sentimento, defunto não fica com raiva, não fica zangado, não. Então, quando eu morro para essas coisas, quem é que cresce dentro de mim? É Cristo. E se tem um remédio bom para você curar ferida de dissensão, de desentendimento, é você orar por quem não está gostando de você. Ore para você ver se o sentimento não muda. O sentimento muda porque você está de joelho dobrado, pedindo a Deus para Deus transformar alguém que talvez nunca tenha nem orado por você. Então você está ali: Senhor, visita esse coração. Tu pode mudar essa história. Tu pode mudar essa pessoa de dentro para fora. Dói. Não dizer que não dói. Você está ali fazendo o bem, levando pancada. Dói, mas em Cristo nós somos mais que vencedor, né? Aí vamos lá. Os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. Como Sara, Rebeca também era estéril. Essa parte aqui, eu acho essa parte interessante, porque Isaac casa com 40 anos de idade. E Rebeca só vem ter filho quando Isaac tem 60. A Bíblia não diz a idade de Rebeca, mas vamos supor que ela tivesse uns 20 anos, ou menos. A Bíblia fala da idade de Isaac. Ele ora 20 anos pela sua esposa, 20 longos anos. Ela era estéril, diferente de Ana, que Ana, Deus fez ela ser estéril. Deus impediu que ela não desse filho. Deus cerrou ela, disse: você não vai ter filho não. Foi vontade de Deus. Já Rebeca ela já tinha nascido assim. Não tinha, o ventre dela era seco, mas o Isaac está orando. Às vezes acontece você casar com uma mulher irrienta, né? Mulher briguenta, mulher nocega. Mas ora, irmão, desista dela não. Você que tem mulher quer os pés da burra deitada para cima assim.
E você, olha, você fala o que fala, você pode enchê-la de presente. E parece que nada satisfaz. E rapaz, eu me casei com uma mulher complicada. Mas olha, Deus pode mudar o coração. É a sua esposa. 20 anos não é 20 dias não. Imagina quantos pega para capaz deve ter tido. Seu Deus não me ama não. Pensa que não é não. Às vezes, e mulher tem isso. Às vezes se acorda, não sei, eu conheço umas pessoas assim, deixa eu aproveitar para me sentar. Aí fica lá pensando na bezerra que morreu, não sei nem quantos séculos passados. Você olha, porque minha mente é assim. Rapaz, a mulher quer um beijo, o cara dá, quer um abraço, o cara dá, quer dinheiro mesmo, um pouquinho o cara tem. Não está faltando nada na mesa. Está tudo certinho. Se ela quiser comer qualquer comida, é só botar ali no fogo, ou a pessoa assim, pensa um pouquinho como vai comer. Mas às vezes parece que está ali que nem um jumento empacado. Tá bem? O fulano, por quê? Rapaz, que essa mulher é doida? Aí você fica assim, rapaz, se eu faço o que mais? Eu não nem durmo direito, gasto eu não tenho. E essa mulher parece que o Satanás dormiu mordido na canela dela. É difícil você, senhora. Vai que nem o meu ex-marido, aconteceu uma vez com a gente. Aí ele foi abrir a caixa do hoje. O que foi que eu me fiz? Você não fez nada. Mas por que vocês são assim desse jeito? Não entendo, meu irmão. Mas o que a Bíblia diz, ore. Não tem nada errado, mas ela ficou arrumando problema. Rapaz, essa mulher está arrumando problema na onde? Pelo amor de Deus. Aí você vai para a internet, a mulher diz assim, se você tem um marido que se preocupa com você, que quer lhe beijar todo dia, que quer lhe abraçar, é um lobo alfa, não jogue fora não. Você olha para dentro de casa e diz, eu sou esse cara, minha mulher não está nem aí para isso. Eu sou essa relíquia dentro de casa e a minha mulher está jogando fora. Não tem hora que você... Eu já vi vida, seu marido é um ogrão, mas esse ogro está em falta, olha só. E a pessoa tem a bênção, vocês são complicados. Dá não, vai entender. E quando é que vai ser finalmente? Eu acho que uma pessoa assim é doida, não tem não como você parar. Meu irmão, então só no céu você vai ter essa plenitude, porque aqui na terra os recursos são poucos. Não. Não existe isso. Mas eu acho que não é mesmo. Às vezes a mulher fica com raiva de mim sem fazer nada. Mas não é, mas assim, o que é que espera de nós? Uma perfeição que o cara fica. Eu ouvi uma vez, eu não sei se quem está na internet vai rir ou não. Eu vi uma vez que a mulher é o bicho mais terrível que tem. Acho que é TPM. Que ela passa 5 dias sangrando e não morre. Eu fiquei rindo, né? E é verdade. Sangra 5 dias e não morre. Ela disse que a mulher é o bicho mais terrível. Não, meu irmão, o negócio é sério. Ainda tem a TPM. Pronto. A minha não faz não. A minha aqui, menina. Esta é uma santa guerreira. Tem hora, irmão, que ela está com a cara trancada, que eu não sei nem por onde foi que começou, nem que. É forte, tá vendo aí? Tem conflito nas famílias, viu? O negócio é sério, você tá vendo aí, o negócio é sério. Vamos lá, vamos para a aula. 2. Rebeca ficou grávida. Deus atendeu as orações de Isaac. Rebeca foi curada da sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente. Gente, eu estava na minha perna, deixa eu sentar só um pouquinho. Ela percebeu que a sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso, decidiu consultar o Senhor. Gênesis 27, verso 22. Então o Eterno lhe fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão. Das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha só o que eu acabei de falar, né?
Era responsabilidade de Deus ou dela cuidar dessa situação? Mas ela quis ajudar Deus, dando preferência. Por que será que ela preferiu o Jacó? Foi porque o Jacó nasceu liso e o Esaú nasceu peludo? Não, foi porque ela já tinha ouvido Deus falar que o menor era o que iria dominar. Ela não escolheu o Jacó porque era o amor incondicional pelo Jacó, é porque ela tinha já a palavra de Deus dentro dela que o menor dominava o maior. Então ela teve preferência desde o nascimento. Ela não pegou os filhos, não, são meus 2 filhos, né? Ali já foi, e o texto bíblico é claro em dizer: Rebeca amava Jacó e Isaac amava Esaú. Olha só. Olhando nessa linhagem, Abraão, a Sara, Abraão, Rebeca, Isaac, Sara deu um jeitinho para Abraão deitar com Agar, veja, Ismael e Isaac. Isso. Olha o problema que Sara trouxe, deitando meu próprio marido com a sua serva, e vejam o que Rebeca fez com os próprios filhos, o mal que também foi feito. O mal instalado, né? Aqui vem da linhagem assim, da mãe. Você teria coragem de fazer o que Sara fez? É foda. É uma loucura, né? Às vezes assim eu fico assim pensando o que passou na cabeça de Sara de fazer o marido ir na cama de outra mulher. Ela achou que ela seria a mãe dela. Principalmente essa parte assim que não encaixa às vezes quando começa a meditar. Porque assim, ela achou que a Agar ia ficar dentro de uma caixinha sendo dominada por ela o tempo todo. Mas ninguém, o ser humano, ele tem esse instinto de ingratidão dentro dele. Às vezes, enquanto a pessoa está fraca, não é todas, mas enquanto ela está fraca, ela tem uma maneira de ver as coisas. Mas quando se fortalece, a Bíblia fala de Ezequias, enquanto ele não dominava o reino, a Bíblia diz que ele era uma coisa com Deus, mas quando ele se fortalece, ele muda o coração. Deus precisou permitir as adversidades para ele voltar. Tem pessoas que se revelam quem é de verdade quando está por cima da carne seca. Quando você está ali ajudando, que a pessoa sabe que você é importante para ajudá-la, ela não se revela não, mas depois que ela sabe que você está ali e não precisa mais, muitos não pois, não, o ser humano é terrível, né? É forte. Rebeca fica grávida. Não era um costume o mais velho servir ao mais novo. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. Terceiro ponto, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos, Gênesis 25 e 26. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se resiste a uma gestação em um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. O segundo costume, ele teria o direito de primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão, o qual lhe foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Ele já nasceu com um apelido, né? É forte, trapaceiro, né? Sinopse desse tópico: Deus ouve e responde às orações de Isaac e lhe concede filho, né? Deus responde. Se o problema é a Rebeca, ore, porque uma hora Deus vai botar a mão nesse coração, ela vai deixar de ser uma mulher briguenta, ser uma mulher que anda com briga. A Bíblia diz que é melhor comer verdura e morar sozinho do que debaixo de um teto com uma mulher briguenta. É forte, né? É forte demais. Vocês são briguentas, vocês duas aí? A senhora é briguenta demais. A senhora é daquelas que tem de manhã que amanhece com uma macaca no couro, virada. Acho que o homem se acorda assim e diz que diabo deu nela de madrugada aí. É forte, né?
Mas hoje não ficou não, invocado não, né? Agora o que é que puxa para essa mulher, né? Aproveitar que às vezes, né, o contador não merece contar. O que é que puxa para ela chegar para nós, né? Dar um cheiro, olhar assim dentro do olho da gente e dizer assim, hoje é você e eu, cara, né? Não diz nem a pau isso, agora brigar e alinhar não. Chega para dar um. Agora chega assim no dia do pagamento, né? Está com o pagamento na mão, fica a boinha, fica forte, né? E aí, irmãos? Sabe que Deus está falando com o varão aí? Vamos lá, segundo ponto. Esaú vende sua primogenitura. Preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para o filho e a família de modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais Esaú, que era caçador, e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e a disfunção familiar. O valor da primogenitura. Nos tempos antigos, nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. Deuteronômio 21, verso 17. Esaú vende seu direito de ser primogênito. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chegar exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vende o direito de primogenitura por um prato de ensopado. Demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que foi estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. É o que acontece com muitos de nós. A gente prefere trocar bênçãos que estão na nossa frente, que vão nos proporcionar satisfação melhor, prazer, presença de Deus, o prazer de momento, né? A gente quer um prazer de momento, mas não quer o que Deus está trazendo para nós no futuro. São poucos que olham assim, né? No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que fazia parte do conceito de Deus. Por isso as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria o maior. Que o menor serviria o maior. Mas Jacó usou de esperteza e depois de engano, para construir sua bênção, mostrando que todos cometem erros graves em suas famílias. Aprendemos que não existe família perfeita, mas não invalida a bênção e o propósito do Senhor nas famílias. Não, aqui eu acho que ele errou aqui. Deus havia prometido que o menor serviria o maior. Não, Deus prometeu que o maior serviria o menor, né? É o contrário aqui, né? Ele errou aqui. Deus prometeu que o maior ia servir o menor, né? Não é o maior servir, o menor servir o maior. O menor servir o maior servir ao menor. Aqui ele botou errado isso aqui. A sinopse da história. Esaú não valorizou sua primogenitura e por isso vendeu-a por um prato de comida. Às vezes é o chamado, né? Deus tem um chamado com alguém e às vezes esse chamado é exemplo. Vou falar do meu. Quando Deus me chamou, disse que eu
tomaria conta de uma obra grande. A Resbom ainda é uma igreja que está galgando o seu espaço. A gente ainda não chegou a ser uma igreja de destaque, em termos de grandeza e estrutura. Mas estamos caminhando para isso. Mas você acha que Deus vai botar isso na minha mão da noite por dia sem me testar primeiro? Sem que primeiro eu seja lapidado, esteja pronto para viver um momento de forma diferente? Deus não vai colocar na mão de ninguém algo que vai nos destruir. Primeiro Ele vai trabalhar. Isso é em qualquer área, né? Eu já teve irmãs que disseram que sonhou comigo, eu pregando num evento com muita gente. Mas até chegar lá, há um preparo. Você não chega nisso no dia para a noite, não. Há uma construção a ser feita. Um momento em que Deus lança você, em que uma situação aparece e acontece. Há um momento de Deus, né? A gente tem que esperar isso, aprender, né? O problema é que a gente vê pessoas que não estão dispostas a isso. Tem gente que quer ser famoso, ser o grande agora. E ninguém constrói uma casa grande de uma vez, irmão. É tijolinho por tijolinho. Principalmente nesse mundo que nós vemos hoje. Um mundo dominado pelo egoísmo, pela mentira. O negócio é sério. Isso é em tudo. Você tem seu hortifruti. Ele vai alcançar o espaço dele de forma natural. Pode se levantar 100 em volta, mas você vai ter uma qualidade que Deus vai lhe dar diferente. E você vai pouco a pouco se especializando. Né? Se especializando dessa forma até chegar um dia e você vai ver assim, poxa, agora é o dia perfeito. Tudo aquilo que eu sonhei lá atrás está aqui se concretizando, mas não foi fácil. E por que Deus permite isso? Para a gente entender que as coisas não são assim, no estralar do dedo. Embora Deus possa fazer, Deus pode. Mas Ele precisa trabalhar no nosso caráter para criar. E é justamente isso que a gente tem que entender. Isso seja no casamento, se seja em vida secular, se seja na finança, onde for, na vida espiritual. É necessário que a gente tenha paciência de esperar as coisas acontecerem, né? Esaú não valorizou sua primogenitura e por isso vendeu por um prato de comida. Tem alguma pergunta aqui, gente? Para finalizar, ainda bem que hoje deu, né? Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve, então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir, enganar o próprio marido e pai de seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de sua casa e ela nunca mais o veria novamente, né? Olha o preço que ela pagou, morreu e não viu o filho de novo, né? Olha o negócio aí, por causa de uma atitude egoísta, né? O plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e disse que ouviu seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e abençoasse. De uma coisa é certa, Rebeca, ela era fuxiqueira. Ela gostava de ficar ouvindo conversa por trás da parede. E naquele tempo não tinha parede, né? Era as cortinas, né? Por trás das cortinas. Essa daqui precisa ser convertida. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Está vendo? O coração de mulher é terrível. Ela sabia que o marido gostava, né? Todo pegado. Né? Não é assim que faz, né? Tá boinha hoje, eu quero que ele compre um sofá, quero que ele vá ficar. É forte, hein? Né? Não sei porque eu estou falando para você, não sei. Não se enquadra não, né? É foda. Oi? Para você comprar, você
pai Independente, é forte. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-la a seu pai. Então Jacó diz a sua mãe que o plano não daria certo, porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ela sabia que o pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que havia de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó, mas a trama enganosa foi descoberta. Gênesis 27, 31 ao 38. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Versos 41 e 45. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar, né? A mãe não olhou que o outro era irmão também, né? Não olhou, ela simplesmente foi lá e agiu de má fé, foi desonesta, né? As consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o seu tempo, né? Nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou dificuldade após outra, até que por fim admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, né? Ou seja, Jacó trouxe sofrimento para a vida dele porque não confiou em Deus. Porque quem tinha que tratar esse assunto era Deus. Se Deus está dizendo para mim: João, você vai ser uma igreja de destaque aqui em Rio Lago, meu irmão, isso não é problema meu não. Se eu não sei, é Deus agora, é problema dele. Pastor, eu digo com todas as letras, Deus sabe no meu coração que eu não estou dizendo isso aqui com soberba. Senhor, é problema seu, o Senhor se vire, se a promessa foi sua, eu não vou me meter nisso não. Como isso vai acontecer, como deixou de acontecer, ou se vai ou não no meu tempo, não é problema meu. A minha função é continuar fazendo o que o Senhor me mandou fazer até chegar o meu dia de cumprir meu legado aqui, pronto. O que vai acontecer ou não é consequência. Mas tem pessoas, irmão, que ficam querendo dar um jeitinho. Ah, Deus disse que eu vou casar, que vai me dar um varão bonito. Aí chega um lobinho bonito na igreja para a filha. Será esse, Senhor? Será aquele ali? Ai, Senhor, achei tão bonito. Olha a fala dele. Ai, se o Senhor me der isso aí, já está de bom tamanho. E às vezes Deus está dizendo isso, não, meu filho. Ou vai casar e o cara quer ajudar, quer dar uma ajuda a Deus, e depois está no meio de problema de confusão. Deus diz: ó, vou tirar você dessa cidade, vou levar para outra. O diabo não está ouvindo, não. Aí oferece uma proposta. A primeira proposta que oferece, o cara nem pode, bota na balança, já pega como se fosse a de Deus que tivesse vindo. E Deus disse: não, eu disse que vou fazer, mas não disse a hora, nem o momento, né? Eu achei bonito essa semana, o irmão lá no São Caetano chegou para mim e disse: pastor, abriu uma porta de emprego para mim, eu estou precisando, mas aí tem um detalhe, eu vou ficar sem vir para os cultos, como é que eu faço? E eu disse: meu filho, a bênção do Senhor não traz dor, a bênção de Deus não nos traz problema. Se de repente Deus está lhe testando para saber onde está o seu coração, como orar, Deus pode abrir outra porta. Agora a decisão não me pertence, pertence a você. Eu não quero uma bênção que me afaste da comunhão, não quero não. Eu perguntei: você já está dando para se virar? Ele disse: tá, não estou passando fome não. Espera um pouquinho. Espera Deus agir, Deus abrir uma porta, ou senão diga a verdade quando você está indo. Diga: ó, eu gostei do emprego, vocês gostaram do meu currículo, da minha performance, mas para mim, trabalhar dentro desse horário aqui não dá certo não. Porque quando você aceita trabalhar para alguém, você está vendendo o seu tempo. Não é assim? Trabalho não é uma negociação do meu tempo. Então assim, ó, o meu tempo nesse momento não está disponível. Eu tenho o meu tempo de hora X a hora X. Se der para você, bem. Se não der, isso é uma negociação.
Agora, o que não dá é tudo que aparecer eu aceitar, porque eu quero. Se Deus está me sustentando até agora e está me provendo, abrindo um bico ali, outro aqui, para eu fazer e não perder a comunhão com Ele, para que eu vou me prender em algo que vai me afastar de Deus? Não dá um mês o cara está frio. Não dá um mês o cara está frio na fé. Né? Tem que parar e ver. Esse conselho que o senhor deu para ele também, com a palavra que o senhor deu lá no São Caetano, sirva até para mim. Eu estava para comprar uma moto grande, uma 160 do ano e tudo. Só que eu ouvi essa palavra do senhor pregando, porque as bênçãs do senhor não vão chegar de novo. Não está doido. Aí essa moto grande é trazer dores mais grandes para mim. Aí imagina, Deus quer que você vá trabalhar todo dia na pressão, porque se não alcança, porque assim, quem trabalha com verdura, com fruta, sabe que tem dia que não vende. Tem dia que você tem que procurar outra coisa para fazer virar. Então, começo de mês é uma coisa, metade do mês é uma coisa, final já é outra. Né? Aí você tem que ter esse equilíbrio de quem trabalha no comércio. Deus vai querer o cara trabalhar na pressão, imprensado, com a cabeça doendo, do jeito que as coisas vão. Aí essa moto que eu ia comprar, aí quando eu falei para a rapaz que não queria, por 2 dias a moto ela foi presa. Aí eu esperei um pouquinho e falei, Deus, agora eu vou esperar o senhor, não quero meter Já pensou se fosse na sua mão? Tinha perdido o dinheiro e a moto. Aí mais na frente eu me deu, essa moto tá atual, não precisa pagar nada. O negócio é sério, se a pessoa não parar e não olhar a direção de Deus. Tem alguma pergunta aqui, gente? Esaú não valorizou sua primogenitura e por isso vendeu por um prato de comida, né? Não é isso, não é outro. Eu vi aqui a coisa sem querer. Rebeca, como mãe, agiu errado ao induzir seu filho a enganar o pai para requerer a bênção que Deus não havia prometido lhe conceder, né? Deus disse que o maior dominava o menor ia dominar o maior, mas Deus não disse que a bênção seria passada logo para a mão de Jacó, não. Deus não prometeu isso. Deus não disse, olha Rebeca, na hora que Isaac te abençoar, você vai botar o Jacó para receber. Deus não prometeu. Deus disse que o menor seria mais forte, dominaria o maior, né? As famílias. Deus não deixou de cumprir a promessa. Só que a Rebeca quis além daquilo que Deus estava querendo para ela. Isso serve de lição para que a gente não vá cometer o mesmo erro. Conclusão: vimos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura, sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca por seus filhos também trouxe consequências danosas para toda a família. Assim como o plano mentiroso de Rebeca, também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado e até teve um verdadeiro encontro, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada, né? Ou seja, plantou o engano e colheu o engano o tempo todo. Imagina, né? Para responder em casa, em que Rebeca era semelhante a Sara? Primeira pergunta. 2. O que tornou a gestação de Rebeca diferente? 3. Qual o significado do nome Esaú? 4. A qual dos filhos Isaac amava, a qual dos filhos Rebeca amava? Aí 5. As 12 tribos de Israel vieram de qual família? Né? Vai ver que Deus não deixou de cumprir a promessa, mas não era necessário que mentisse para Isaac para roubar a bênção, né? Amém, irmãos? Nós concluímos a revistinha. Amanhã eu estou fazendo um pedido, amanhã logo cedo, para que traga. A nossa lição desse trimestre foi muito satisfatória. Homens dos quais o mundo não era digno, né? Vale a pena. A escola bíblica dominical, perdão, eu estava sentado a perna aqui para não ficar forçando. A escola bíblica dominical, ela tem altos e baixos. A gente precisa aprender muito, precisa melhorar, precisa. Eu acho que eu ainda estou deixando a desejar demais por conta, mas eu sempre tenho isso no meu coração, que a gente vai se aperfeiçoando, procurando ver onde estão as falhas, para tentar corrigi-las. Tem mais uma oportunidade da igreja vir para a escola bíblica, mais um trimestre.
mas é como eu sempre falo, muitos começam bem, aí daqui a pouco as situações vão sendo criadas, a pessoa perde uma aula, perde duas, perde três, desanima, não quer vir mais. E a gente tem que insistir, né, porque somente o conhecimento em Cristo nos liberta do que está acontecendo aí no mundo afora, né? Deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, a gente vai vencendo as batalhas. Amém? Vamos ficar de pé. Graças a Deus vai terminar. Estou zerado. O seu falta 4 aulas, né, irmão? Sei lá, né? Mas Deus é fiel. Senhor Deus e Pai poderoso e santo, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de termos a IBD, a Escola Bíblica Dominical. Terminamos a revista do segundo trimestre de 2026 e no próximo domingo estaremos iniciando o terceiro trimestre. Que a tua boa mão esteja conosco sempre, Senhor. E em nome de Jesus te pedimos, te damos graças por tudo, Pai. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel abençoe todos. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor, um bom resto de domingo. Tem um almoço, né? De paz aí, em nome de Jesus Cristo. O resto de domingo, né? Um bom resto de domingo, né?